No Jornal 101 de hoje, nós estamos com o prefeito municipal, professor Emerson Camargo, que está resumindo aquilo que o seu governo fez nesses 4 anos que está terminando hoje, o primeiro mandato. Amanhã começa o segundo mandato. Prefeito que foi reeleito com quase 20 mil votos aqui em Jaboticabal, mais de 55% dos votos. Prefeito, muito bom dia mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado, Carmo. Bom dia, meu querido amigo Carmo. Bom dia, Luiz Melo. Bom dia, Diego Quintano. Bom dia, amigas e amigos que nos acompanham aqui pela 101 FM. Bom dia também quem está nos assistindo pelas redes sociais. Último dia de 2024, último dia do meu primeiro mandato, a quem eu quero agradecer muito. Quero aproveitar esse momento, eu sei que eu vou ter a oportunidade de agradecer no final, mas eu quero aproveitar esse momento para agradecer o carinho de cada pessoa, de cada morador de Jaboticabal, Córrego Rico, Lusitânia, na área rural, que esteve conosco. Independentemente de terem ou não votado, de terem ou não compartilhado das mesmas ideias ao longo desse período, mas eu quero agradecer o respeito, o carinho, a atenção daqueles que sempre tiveram a paciência de nos ouvir, de nos receber e também que nós tivemos a oportunidade de conversar. Eu falo que Deus agracia a cidade de Jaboticabal com o melhor que tem, que são as pessoas que moram aqui. Então eu agradeço imensamente por tudo que vocês fizeram e fazem, porque quem faz a cidade acontecer não é o prefeito, quem faz a cidade acontecer é cada morador, cada moradora que levanta com o coração sempre crente de que algo bom vai acontecer e algo bom vai ser feito. Então quero agradecer muito pela oportunidade que me foi dado. É uma honra muito grande, eu falo que Deus me deu mais do que eu mereço. E eu só tenho que agradecer e devolver com muito trabalho, com muito afinco isso. Bom, sobre o futuro a gente vai falar oportunamente. Vamos concluir resumidamente aquilo que o senhor considera como positivo no final desta primeira gestão. Terminando o ano, recentemente o secretário de Indústria e Comércio disse que Jaboticabal está fechando o ano com um recorde de geração de empregos, a renda. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. Em praticamente 4 anos, nós batemos o recorde da geração de mais de 2 mil empregos. Né? Chegamos aí a quase 2.050 empregos, mais admissão do que demissão. Tivemos um boom no setor da indústria, né? A indústria de Jaboticabal cresceu muito nesse sentido. A prestação de serviço também evoluiu bastante. Ainda assim, a gente, obviamente, precisa entender que a economia tem de ter uma melhora. Então, o reflexo da economia de Jaboticabal é o reflexo da economia do Brasil e, por sua vez, o reflexo da economia do mundo. Essa é uma escada, né? Ou o que a gente chamaria de uma cascata que precisa ser respeitada, porque é uma pirâmide, ela vem de cima para baixo e nunca de baixo para cima. E, diante disso, a gente conseguiu ter essas superações. Mas o mais interessante é que nós avançamos no setor da qualificação da mão de obra, porque nós fizemos grandes parcerias com o SEBRAE, com o SENAC, qualificando a mão de obra tanto de servidor público quanto de pessoas do dia a dia da nossa sociedade que precisavam se qualificar para ir para o mercado de trabalho. Tivemos também essa relação com o SENAI, extremamente importante, porque o SENAI vem formando profissionais para o mercado. Tivemos oportunidades com as universidades aqui de Jaboticabal, a Unesp, a Faculdade de São Luís, a Estácio, a Unip e tantas outras que aqui se encontram, né? Tivemos também com as escolas técnicas, como a FATEC, as escolas tecnológicas e faculdades tecnológicas, como a FATEC, escolas técnicas como a ETEC, a CETEC, o próprio SENAC, o SENAI, entre tantas outras que aqui estão. E diante disso, o Lucas Ramos, nosso secretário de Indústria e Comércio, ele sempre se colocou no lugar do empreendedor, daquele que precisa se colocar e sentir as necessidades do dia a dia, para que a gente pudesse também perceber quais movimentos, quais ações nós teríamos para melhorar o setor da indústria, o setor do comércio, o setor da prestação de serviço, do turismo e por aí vai. Mas nada disso, Carlos, seria possível de acontecer se não tivéssemos a participação do terceiro setor. Setor como a Associação Comercial e Industrial do Agronegócio de Jaboticabal, que na pessoa do Maurício e do Hélio, né, de toda a sua diretoria, trouxeram para a gente situações pelas quais nós tivemos que melhorar a estrutura. E ouvi o comerciante, ouvi, obviamente, o empresário. Então, a gente tem aí uma forte parceria com essas entidades.
Agradecer, obviamente, o Ministério Público, porque o Ministério Público sempre foi um grande orientador das ações do governo. Então, agradecer a todas as promotorias que lá estão. Porque, assim, a nossa geração de emprego, ela aconteceu primeiro porque nós fomos ouvir os lados que tinham. Apurar o que... Exatamente. E eu quero agradecer aqui também, de modo especial, tanto a usina Santa Adélia, quanto a Coplana de Jaboticabal e tantas outras empresas que acreditaram no potencial da prefeitura em fazer o agenciamento de empregos, em que nós recebemos vários currículos lá, recebemos vários... Virou ponto de referência o PAT. Isso, perfeito. E esse trabalho do PAT, ele só foi possível, então o posto de atendimento ao trabalhador só foi possível porque ali o secretário Lucas Ramos, tendo a participação de toda a sua equipe, aí eu parabenizo toda a sua equipe na pessoa da Vanessa e cumprimento todos os que são do Sebrae, né? Então ali nós temos vários funcionários, e também o Roberto Raimundo, que ali como chefe de gabinete interino, e hoje que vai se tornar o presidente da Imurja, né, vai ser nomeado a partir de quinta-feira, ele fez um belíssimo trabalho em acolher aquelas pessoas angustiadas pelo emprego, necessitando de emprego. E o que é mais importante numa situação dessa? Hoje, pela manhã, antes de vir para cá, eu comentei com o Lucas pelo telefone. Eu disse o seguinte: para quem já assistiu o filme do Senhor dos Anéis, tem um personagem ali que é o Sméagol, que ele fica mais preocupado com o anel pelo poder. O grande anel de poder da sociedade são as pessoas. Se a gente se preocupar com as pessoas, a gente não se ilude com o poder e faz por elas o que precisa ser feito. Porque todos nós já passamos por situações muito parecidas. Ontem mesmo o senhor falando aqui da sua juventude, que o senhor começou lá como sapateiro, trabalhando, que me encheu de orgulho, porque meu pai também vem dessa trajetória. É oportunidade, cara. Se eu, como prefeito, bati a porta da casa das pessoas pedindo oportunidade junto com a doutora Andréia, essas pessoas querem oportunidade, elas querem uma recolocação. Então, às vezes, falta o quê? A qualificação e falta quem faz a ponte, essa ligação, esse elo. E a prefeitura se tornou isso pela primeira vez na história. Eu vi aquele pátio aberto ao público, que a prefeitura é a casa da população, é a casa do povo. Isso não é demagogia, não é discurso vazio, tem que acontecer mesmo. E ali as pessoas estavam sentadas e buscando o seu espaço de trabalho. Nós conseguimos, inclusive, para você ter uma ideia, no Atacadão, em Ribeirão Preto, que tem lá, eles vieram em Jaboticabal, foi selecionado mais de 90 pessoas para trabalhar. Né? O próprio seu o Luiz Toninho aqui está muito feliz, porque Jaboticabal está fazendo esse trabalho. Eu quero agradecer, inclusive, os sindicatos, representantes de classe, da classe trabalhadora, os sindicatos todos aqui de Jaboticabal, parabenizá-los, porque têm sido grandes parceiros em olhar para esse trabalho, de entender que a gente tem que dar as mãos. Né? Não existe mais a época de um cabo de guerra, existe hoje uma época de união. Então, é muito bom ver isso. Há um salto, sim, positivo no nosso setor de empregos, e a gente acredita muito, já a partir de 2025, isso vai ser um salto maior, porque nós temos o Senai para inaugurar e com tantos cursos que vão acontecer, porque está faltando mão de obra qualificada no setor industrial. Doutora André e eu andamos empresa por empresa. Antes de começar a campanha, a gente visitou cada empresário daqui e cada empresário passou para a gente a sua necessidade. E é grande, Carlos. Bom, o Lucas também disse recentemente de que mais de 4.300 MEIs operando, funcionando aqui em Jaboticabal, fechando o ano de 2024. Isso é importante porque quando você fala da abertura de MEI, você fala de geração de renda. Porque a pessoa tem que ser uma empreendedora de si mesma. Então, como assim? Tendo carteira de trabalho assinada ou tendo um contrato feito por meio de MEI, nós somos empreendedores de nós mesmos, nós somos uma empresa. Então, eu sou uma empresa, o senhor é uma empresa, quem nos ouve é uma empresa. Por quê? Porque a gente vai gerir e fazer as nossas ações acontecer. E nessa gestão que nós fazemos de nós mesmos, a gente entende que temos que investir na nossa saúde, temos que investir na nossa condição de trabalho, no nosso comprometimento ético, mostrar para o mercado que vale a pena a nossa ação, que vale a pena o nosso comprometimento e tudo aquilo que nós desenvolvemos. O mercado vai absorver isso. O mercado quer qualidade, sim, mas o mercado quer comprometimento. E eu sempre falei uma coisa: conhecimento a gente adquire, conhecimento a gente busca. Caráter e formação ética é algo que começa lá no berço e tem que ser alimentado todo dia com novos comportamentos para atender a necessidade social.
foi estando na condição de prefeito que eu entendi o que o meu professor, lá da pós-graduação, na época quando eu fiz a pós-graduação na área de gestão, ele falou, olha, muitas vezes vocês vão contratar a pessoa pelo diploma e vai demitir pelo comportamento. Então, o diploma pode ser lá da universidade, não sei da onde, mas o comportamento do sujeito, se não tiver atrelado... E aí ele falava uma outra coisa muito simples. Vocês, futuros empresários, ou vocês, futuros gestores, ou vocês, futuros empreendedores, entendam que diploma não pula balcão. E eu não entendi na hora o que eu queria dizer isso, né? Diploma não pula balcão. Ou seja, quem atende balcão, quem atende a sociedade, quem atende o trabalho na indústria, no chão, da fábrica, o que for, é o trabalhador, é a pessoa. Então, você tem que mostrar o seu melhor, né? E aí o Mário Sérgio Cortella é muito feliz. Façamos o melhor que nós temos e podemos fazer, com o melhor que nós temos em mãos, enquanto não temos condições melhores para fazer melhor ainda. E a partir daí, esse empreendedorismo que veio em Jaboticabal por meio do trabalho do Lucas, fez uma mudança significativa dele e toda a sua secretaria. Então, isso eu tenho que dar parabéns à estrutura governamental, que graças a pessoas comprometidas a gente conseguiu avançar bastante. É um orgulho. Que maravilha. Nós estamos conversando com o prefeito municipal, o professor Emerson Camargo, apresentando resumidamente os destaques do seu primeiro mandato. Vamos ao intervalo e depois vamos falar de outros assuntos que também são importantes para você, ouvinte do Jornal 101. Estamos com o prefeito municipal, o professor Emerson Camargo, fazendo um resumo das principais realizações, conquistas da sua primeira gestão como prefeito de Jaboticabal. Prefeito, o senhor tem destacado por várias e várias ocasiões o seu bom relacionamento com o governo do estado, com deputados, e isto tem rendido muito para Jaboticabal. Como que o senhor colocaria nesse momento um resumo de tudo aquilo que o senhor conquistou? Carmo, se a gente somar daquilo que o nosso governo conquistou, daquilo que os vereadores trouxeram em parceria, posso dizer que a gente, em 4 anos, ultrapassou a casa dos 100 milhões de reais. Aí alguém vai pensar no dinheiro. Onde é que está esse dinheiro, né? Então vamos lá. Hoje, onde é a sede da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, que está lá o SAAMA, que é a Secretaria de Agricultura sede também, Indústria e Comércio, onde teve a inauguração da Cozinha Alimento, só ali é um prédio avaliado em quase 7 milhões e meio, entre área, construção e inclusive com Cozinha Alimento agora. Isso nós conquistamos. E nós não pagamos 5 milhões de reais de aluguel, como eu falei ontem. Se a gente pensar nos investimentos que foram feitos no SAEG, entre os poços, os equipamentos, os maquinários, o pagamento da dívida que o nosso governo herdou e que foi diluído para pagar, que foi uma renegociação com a CPFL e tudo mais, já ultrapassamos os 40 milhões. Então, só dos poços foram investidos 23 milhões. Tá? E mais as renegociações de dívidas e equipamentos, então passamos os 40 milhões aí. Se a gente pensar na conquista do poupa-tempo, se nós pensarmos em asfalto, somado a asfalto, programa Respeito à Vida, o que os vereadores trouxeram, o programa Desenvolve São Paulo, o programa Asfalto Novo e tudo aquilo que nós ganhamos dos deputados em emendas parlamentares, também o nosso governo, não só dos vereadores, nós ultrapassamos a casa dos 18 milhões. Então, já aí eu estou falando que nós estamos tendo uma condição de quase 70 milhões, certo? Mais os que os vereadores trouxeram. Se a gente somar os 53 veículos novos que nós trouxemos, que eu falei ontem, se somarmos os investimentos, o mamógrafo de mais de R$1 milhão, o AME, que ficou em 9 milhões de reais que nós vamos fazer. Ontem eu não falei do laboratório micro-regional, que ficou parado 8 anos, as pessoas ficavam numa casa de esquina, próximo da Escola Pedroso, ali próximo do Cogiba, tirando sangue, e ficava debaixo de chuva, debaixo de sol. Hoje não, hoje tem inclusive um horário de manhã. Se nós somarmos tudo isso, são conquistas importantes. Então, cada investimento que foi feito aqui em Jaboticabal dá em torno de mais de 100 milhões de reais. Então, nós tivemos aí muitos recursos. Então, pensar do CRAS, do CAIS, do AME, os poços, foram 11 poços perfurados, né, sendo um deles recuperado. Nós pensarmos no AME, como eu falei, no AME, os maquinários, equipamentos, a parte da assistência social, só da parte da assistência social, nós compramos mais de 70 equipamentos.
os carros que nós ganhamos para assistência social, o programa que nós criamos chamar Acolher e Cuidar, que é buscar a pessoa que está em tratamento de câncer, no estágio ou médio avançado, né, médio ou avançado, na porta da casa da pessoa, levar para fazer a quimioterapia, a radioterapia, voltar, deixar essa pessoa, que foi feito com parcerias, inclusive a grande parceira desse projeto foi a doutora Andréia. Então, quando a gente olha para tudo essa questão de investimento, né, se a gente for falar aqui das ruas que nós recapeamos, das ruas que nós abrimos, tudo isso faz um investimento gigantesco numa conquista de mais de 100 milhões de reais. E terminando o ano com um ótimo relacionamento com deputados, com o governador, que aliás já acabou de anunciar que não é candidato a presidente, e sim à reeleição do Estado. Isso. O nosso relacionamento, ele começou batendo a porta. Então, batendo a porta dos ex-governadores Dória e Rodrigo, com quem eu tenho profunda relação, principalmente com o Rodrigo e gratidão, e também com o governador Tarcísio, com quem nós temos uma ótima relação e tenho uma profunda admiração por ele, e a gente tem uma forte amizade. Os deputados que nos ajudaram, não posso esquecer jamais do deputado federal Samuel Moreira, que hoje é prefeito lá em Registro, o deputado estadual Ricardo Madalena, que continua sendo nosso amigo, nos ajudando, né? O Ricardo trouxe muito investimento na área da saúde para Jaboticabal. O Léo Oliveira, que já ajuda Jaboticabal, já é deputado estadual há muito tempo por Jaboticabal. O Baleia Rossi, a maior expressão de liderança política do Brasil hoje, é a maior expressão de liderança política jovem e que conseguiu fazer grandes articulações importantes para o bem do nosso país, entre elas a reforma tributária que estava aguardando aí há 50 anos. Então ele conseguiu tirar isso do papel e fazer acontecer. Então é uma liderança proeminente. O Itamar Borges, o deputado Arnaldo Jardim, queridíssimo amigo aqui da nossa cidade, que nos ajuda muito, né? O próprio Dirceu Dalben, tantos deputados que nos ajudaram aqui, né? Não posso me esquecer de um amigo querido, que é o Adilson Barroso, que hoje ocupa o cargo de deputado federal também. Então, assim, a gente tem um forte relacionamento com o governo do Estado e com o governo federal. E assim, nós não entramos nessa polarização política que o Brasil viveu. Isso aí a gente deixa para o campo daqueles que gostam de ficar polarizando politicamente. O nosso campo é a pessoa, o nosso campo são as pessoas. Então, se alguém perguntava assim para mim, mas qual é a tua vertente? A minha vertente é o ser humano, é a pessoa, tem que cuidar dele. Porque na hora que eu chegar lá na situação da escola, da saúde, ela não quer saber qual é a bandeira política, ela quer saber se vai ter a merenda na escola, se vai ter o uniforme, se vai ter o remédio na farmácia, se vai ter o médico atendendo, se vai ter o exame para a mulher que está grávida. Então, isso tudo foi muito importante. Essa relação, Carmo, fez com que nós trouxéssemos as conquistas e nós fortalecemos. Recentemente, não foi anunciado aqui 30 milhões que o Baleia destinou para Jaboticabal, que já está na Caixa Federal, que vai fazer o quê? Parte de uma drenagem, ali no encontro dos dois córregos do Cerradinho e Jaboticabal, para a gente poder alargar, principalmente no córrego Cerradinho, pegando da onde está a terceira idade, se a gente, para quem está nos ouvindo agora, para se localizar, pensando ali do rio de frente à terceira idade, caminhe para trás, sentido contramão na marginal, vai até a concha acústica. Então a gente vai ter que refazer toda aquela parte para que não haja mais alagamento no futuro. Então esse recurso está lá e a gente depende dos engenheiros que vão trazer essa obra. Parte desse investimento vai ser para instalação elétrica, da onde foi perfurado o poço do Vale do Sol, que hoje está com funcionamento de 10 horas diárias, com um gerador de energia à base de óleo diesel, como aconteceu na época da Coab 2, até a gente fazer a adequação da rede elétrica, porque tem que mexer toda essa estrutura, a CPFL já está com o projeto. Outra parte do investimento é a reforma da captação. Lembra quando teve o atentado? O equipamento da captação é de 1980, tem mais de 40 anos. Então, precisa modernizar. Tem que ter toda aquela modernização. Ou seja, nós estamos no século XXI, a pessoa ainda está no telegrama. Se a gente pensar a captação, é o telegrama. Tá? Então, o que nós estamos querendo hoje é o iPhone 16 do Saeg, que seria toda a tecnologia. E lá, nós estamos vivendo o iPhone 16 na vida real aqui, no dia a dia da nossa população, mas lá na captação nós estamos com o telégrafo, com o telegrama. Então, essa é uma situação que a gente precisa fazer dos investimentos, tá? Então, isso está dentro dos 30 milhões. Depois nós temos ainda mais 10 milhões que é para a reforma da estação de tratamento de esgoto, porque a nossa estação de tratamento de esgoto já ultrapassou o seu tempo da reforma. Quer dizer, tudo isso nós temos de investimentos para fazer.
E nós temos aí, se Deus quiser, uma escola estadual que está construindo de quase 14 milhões de reais, que vai ficar no final. Então, está dentro desse cômputo dos 100 milhões que nós conquistamos. Uma creche que vai ser construída no valor de aproximadamente 6 milhões de reais, né? E nós temos ainda as reformas dos CIAFs que vão acontecer, sem falar que nós estaremos criando mais um CIAF. E tem uma notícia que a gente vai dar a partir de julho do ano que vem, obviamente, que nós estamos caminhando para o bicentenário de Jaboticabal. Então, o nosso governo já está preparando, inclusive, um pacote de serviços para caminhar. E as pessoas me questionam, Carmo, e eu falo para elas terem um pouquinho de paciência, que logo, logo eu vou trazer um anúncio oficial, que é o término do lago, da reforma da revitalização do lago. Virou uma novela por conta de um recurso que até então está credenciado no orçamento do Estado, mas que não veio para as contas da Prefeitura. E aí eu vou explicar certinho, até para não gerar desinformação, não ser deselegante com nenhum dos atores envolvidos, nenhum dos responsáveis envolvidos, e dizer que a gente tem o quê? A gente tem um compromisso que é entregar resultado. Então aqui não estamos para fazer um ping-pong da maledicência, nós estamos aqui para fazer de fato a chegar na sociedade o resultado que precisa. Eu falo que político bom é aquele que traz resultado. A população quer ver resultado. A população não quer ver o blá blá blá. Então a gente precisa fazer acontecer. Ok, prefeito. 11 horas e 45 minutos, vamos ao intervalo, depois vamos ouvir as palavras finais do prefeito, que, aliás, a partir de amanhã, inicia o seu segundo mandato. Nós estamos no Jornal 101, a última edição do ano de 2024, com o prefeito municipal, professor Emerson Camargo, fazendo um resumo das principais realizações da sua administração neste primeiro mandato. O segundo começa amanhã, como é do conhecimento de todos, amanhã às 7 horas da noite, na Câmara Municipal, a sessão solene de posse do prefeito Emerson, da vice-prefeita doutora Andréia, dos 13 vereadores, e na quinta-feira você vai acompanhar um resumo também da sessão solene de amanhã. Prefeito, para finalizar, na área de agricultura, abastecimento e meio ambiente. Carmo, nós tivemos durante os 2 anos e meio do nosso governo, logo no início da pandemia, algumas turbulências com relação à Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, justamente por conta do quê? Da falta de maquinário. Nós tínhamos um problema sério de algumas máquinas, principalmente tratores, que nós passamos por essa dificuldade. Mas aí, devagarzinho, a gente foi conseguindo tomar pé da situação, conseguindo os recursos, as conquistas. Quando nós chegamos na prefeitura, nós tínhamos praticamente um trator alugado. Tem noção disso? Um trator alugado que consumia para a gente praticamente quase 19 mil reais mês desse aluguel, né? Entre 15 e 19 mil mês do aluguel, porque você tinha que contratar o trator mais a parte técnica, a equipe, tudo que estava envolvido. E com isso a gente gastava um dinheiro muito alto, né? Isso já era um contrato, inclusive, de gestão anterior, a gente seguiu dentro desse pé. Aí o que aconteceu? Nós fizemos a aquisição de um trator, depois o Renato Tofani, que é o Mandi, presidente da Imurja, fez a recuperação de um trator que ia para leilão, a carcaça, por 5 mil reais. Ele conseguiu, com o investimento da Imurja, reformar o trator por torno de 18 mil reais. E aí hoje o trator vale 100 mil. E está lá funcionando maravilhoso. Quer dizer, veja bem, ia para inservível por 5, ele conseguiu recuperar por 18 mil. E aí hoje, o valor do trator, se ele for para o mercado, vale mais de 100 mil para negociar. E está lá funcionando, trabalhando. Aí já a gente conseguiu os outros tratores, outros equipamentos. Conseguimos, a partir daí, atender às necessidades. Recuperamos pontes, fizemos uma conquista muito significativa do governo. Foram 12 quilômetros do programa Melhor Caminho para Jaboticabal. Conseguimos a segurança na área rural, com a patrulha rural. Essa foi uma parceria, inclusive, com o doutor Edu Fenerick, pela indicação, junto dos deputados, né, que trouxe para a gente as 2 caminhonetes que foram para a Polícia Militar. E aí tem a participação intensa também do sindicato do patronal rural, na pessoa do Sérgio Nakage e de toda a equipe lá. Então a gente conseguiu essa parceria. Conseguimos também, atualmente com o Fernando, que é o nosso, está lá nos ajudando na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, um grande apoiador, um grande colaborador, ajudando o Lucas, a gente conseguiu avançar na melhoria das estradas e na recuperação de novas pontes que estavam caindo. Então, isso foi para a gente investimentos importantes.
Tivemos obviamente, vamos agora caminhar para uma melhora que nós não tivemos nas feiras, apesar que nós tivemos uma feira alternativa que acontecia às segundas-feiras e tem toda a feira tradicional no domingo no Lago. Então, essa feira de segunda-feira tinha a participação do Lucas no Sebrae. A gente, infelizmente, ali os feirantes acabaram não tendo condições de se manter, então a gente vai pensar nesse novo modelo. Mas com os feirantes do Lago foi mantido, mas a gente entende que precisa haver as melhoras, obviamente a estrutura das melhoras. Mas a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente é uma secretaria que, por ser pequena, ela trabalha demais, ela tem uma intensidade maior. E a gente tem o objetivo de estabelecer o Serviço de Inspeção Municipal, que é o SIM, que é um selo que garante, inclusive, aos produtores rurais, aos pequenos produtores, a venderem seus produtos com um selo de inspeção, uma inspeção sanitária, uma inspeção de qualidade, que é como se fosse um Inmetro. Então, vamos pensar assim, só para quem está nos ouvindo, o que seria esse selo? É quase um Inmetro, não é o Inmetro, mas tem aquela credibilidade, né? Você dá a credibilidade do serviço municipal e garante esse produto estar circulando com um registro, uma qualidade maior. Então, assim, com o agricultor familiar, a gente conseguiu muito do programa do PAA, Programa da Agricultura do Estado, em parceria com a CAT, a Fabiana, a quem eu agradeço muito por tudo que ela fez no nosso governo nos 4 anos, a Fabiana Gouveia, e a parceria com o vereador Ronaldinho, que foi fundamental na aquisição de alimentos que foram distribuídos às famílias e vieram de hortifrutis de Jaboticabal e região, que são as cestas verdes. Então, verdura, legume, vieram também para merenda. Então foi um trabalho intenso para que a gente pudesse avançar. Uma vez que a média e grande agricultura, né, a pequena, média e grande agricultura, ela por si só ela tem relações de mercado maior. Mas o município ele tem a obrigação de cuidar das estradas rurais. A gente quer retomar a incubadora de agronegócios, a Inagro, que essa incubadora precisa voltar a existir. Ela precisa ter um novo modelo para que o produtor rural, o pequeno produtor, o médio e grande produtor se sinta cada vez mais agraciado. A parceria com a Feira do Amendoim, sempre muito salutar. Demos um salto gigantesco na parceria da Feira do Amendoim, isso muito liderado pelo secretário Lucas Ramos, que fez com que a gente ganhasse um patamar ainda maior. E, obviamente, a nossa participação no setor da agricultura é um setor que se fortaleceu. E mostramos que podemos mais, podemos avançar ainda mais. E isso muito aconteceu com a mudança, com a chegada do Lucas, agora na Secretaria interinamente da Agricultura, e com a colaboração do Fernando. E acredito muito, mas muito, muito mesmo, que com a Fernanda Perrone isso vai ser fundamental para a gente avançar muito mais. Ô, prefeito, só nos resta agradecer e parabenizar por tudo isso que o senhor acabou, de forma resumida, anunciar, e ao mesmo tempo desejar ao senhor, à sua família, um 2025 de muita paz, saúde, prosperidade e que todas as suas metas traçadas sejam atingidas para o bem de Jaboticabal. Querido amigo Carmo, queridos amigos e amigas que nos ouvem agora, eu primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade que Deus nos dá. Eu defendo, penso que o Salmo 100 sempre traz aquela grande alegria para os nossos corações, né? De uma forma muito livre na interpretação, e até tem o cantor Isaías Sade que ele fala: Deus é bom em todo tempo, e todo tempo Deus é bom. Então Deus é misericordioso, Ele é grandioso, Ele é justo, Ele é amoroso, Ele é o Pai de todos nós. Então em todo tempo Ele foi bom, em todo tempo Ele nos orientou, em todo tempo Ele nos deu sabedoria, por meio do Espírito Santo, por meio das graças que Ele derrama sobre as nossas vidas. E eu tenho que agradecer, obviamente, à Câmara Municipal, essa Câmara que sempre nos ajudou. Eu até vou pegar a colinha aqui para depois eu não errar, porque posso me perder de alguém e no final das contas não vai ser agradável. Mas eu tenho que agradecer ao presidente da Câmara, o doutor Edu Fenerick, a primeira secretária, Renata Cerati, que sempre nos ajudou muito, ao vereador Ronaldinho, segundo secretário, a vice-presidente, Val Barbieri. Agradecer ao nosso líder de governo, o querido amigo, Dr. Mauro Henrique Senso. Agradecer ao Gregório Casagrande. Agradecer ao Daniel Rodrigues, né, que são vereadores aí que nos ajudaram muito. A doutora Andréia, delegada. Ao Gilberto de Faria, que sempre foram muito parceiros ali com a gente, né. Agradecer à própria Paula Faria, o professor Jonas, que sempre também nos ajudou. Então, assim, se eu não me engano, eu acho que eu disse aqui o nome de todos, né, que eu pude ter a relação.
são vereadores que nos ajudaram de uma maneira, ou estando, obviamente, muito alinhados às questões do governo, ou fazendo as suas observações, seus apontamentos críticos que foram necessários para a gente poder continuar e avançar. Então eu tenho que agradecê-los, agradecer os empresários da cidade, agradecer a todos os meus secretários, os que por lá passaram e os que se encontram hoje. Então, os que lá estão hoje, né, que encerram esse governo comigo, o Dr. Rodrigo Manolo, o Alberto, presidente do SAEG, o Alessandro Henrique, o Alexandre Martins, o Auricimar Gregório, agradecer a doutora Lúcia Vasques, né, que continua com a gente, agradecer o Lucas Ramos, nosso secretário de Indústria e Comércio, agradecer o Ricardo Gestal, que está ali no CEPREM, agradecer ao Dr. Renato Quinteiro, que está na Secretaria de Negócios Jurídicos, agradecer o João Bassi, que está na EMURJ, o Zé Reinaldo, que está na Secretaria de Obras, agradecer, deixa eu ver aqui se eu não estou esquecendo, né, a minha esposa, Cris, então era um agradecimento especial no final que eu vou deixar, mas para ela ser o presidente do Fundo Social e ter assumido, a Renilda Gomes, que faz parte ali da Secretaria da Fazenda e tem feito um grande trabalho, o Serginho Ramos, nosso secretário da Saúde, querido amigo também, que fez esse trabalho na saúde, tem realizado. Enfim, eu acredito que eu não tenho esquecido de ninguém, né? Então, agradecer àqueles que também passaram por lá e que muito trouxeram dos seus conhecimentos e seus saberes. Mas eu quero agradecer de modo especial a minha família, agradecer a minha mãe, pessoa que nunca deixou de acreditar no filho dela e de amar. Esse é o papel da mãe, né? O papel da mãe é representar Deus na terra, assim como do pai. Agradecer meu pai, que em memória certamente nunca quis que eu estivesse no meio político, mas certamente eu acredito que teria orgulho de mim, porque não fiz nada de errado, sempre procurei fazer o que é certo. Agradecer aos meus irmãos, o Edmur, que é uma inspiração na minha vida e sempre me orienta, o meu irmão Ronaldo, que também é outra inspiração, o meu irmão Jean, que me ajudou muito nessa vida. Agradecer a minha sogra Rose, meu sogro João, agradecer a minha cunhada Bruna, e agradecer de modo muito especial, assim como minha mãe, agradecer a minha esposa Cris. A Cris é a que me dá o alimento diário, do amor, que me sustenta, que no momento mais difícil do que eu vivi no governo, que todo mundo imagina que é a Covid, não foi a Covid, foi o atentado lá contra o SAEG. A Cris, naquele momento, ela olhou para mim e falou assim, nós vamos superar tudo, nós sempre superamos, Deus sempre está conosco. E se até aqui Deus nos acompanhou, né, Ebenezer, se até aqui Deus nos ajudou, Ele vai continuar nos ajudando e chegar até lá. Então, quero agradecer seu carinho, Carmo, que sempre muito respeitoso, de maneira muito parcial, abriu os microfones da rádio para todo mundo de maneira indistinta. Agradecer o Luiz aqui que está, né, agradecer o Luiz Melo, agradecer o Diego, agradecer o Helder, agradecer o Totonho, agradecer todos os pastores da cidade, as pastoras, agradecer os padres da cidade, o Dom Eduardo, as nossas lideranças religiosas, agradecer as nossas lideranças de matriz africanas, que aqui estiveram sempre nos ajudando também, agradecer os movimentos, agradecer os espíritas, né, as casas espíritas aqui da cidade, agradecer todas as religiões presentes no nosso município, que eu posso esquecer de alguém, a imprensa de modo geral. Enfim, eu sou uma pessoa muito agraciada por Deus e eu tenho que agradecer a todos que me oportunizaram chegar aqui. E de modo muito especial quero agradecer também a doutora Andréia, que assumiu lá atrás a confiança de um projeto, abraçou, ela que enfrentou também várias rotulações, várias críticas, passou por grandes turbulências por ter assumido um novo lado e juntos a gente construiu um plano que, se Deus quiser, a gente vai executar com muito carinho. A gente vai cumprir cada centelha desse plano para fazer acontecer na nossa cidade. Que Deus possa abençoar Jaboticabal sempre. E se tem uma mensagem que eu desejaria de feliz ano novo para todo mundo é o seguinte: cada um que está nos ouvindo deve ter alguma coisa no seu coração, ou algumas coisas, mas existe uma coisa maior no coração dessa pessoa. Coloque a fé, alimente-se com Deus e faça acontecer. Tenho certeza, se isso se realizar, Jaboticabal terá um grande ano, que é de 2025, porque todos os bons sentimentos estarão acontecendo ao mesmo tempo com as quase 80 mil pessoas que nós temos aqui. Então vai ser um ano grandioso, vai ser um ano de vitórias, vai ser um ano extraordinário, tenho fé. Muito obrigado mais uma vez, feliz 2025. Eu que agradeço do fundo do meu coração. Deus abençoe vocês e nunca se esqueça, Deus é bom o tempo todo, em todo tempo Deus é bom. Até o ano que vem.
Falamos com o prefeito municipal, professor Emerson Rodrigo Camargo, que foi reeleito prefeito municipal. Amanhã, às 7 horas da noite, em sessão da Câmara Municipal, acontece a posse do prefeito, em seu segundo mandato, da vice-prefeita doutora Andréia, dos 13 vereadores que foram eleitos na eleição do dia 6 de outubro, sessão solene, que será presidida pelo vereador mais votado, o vereador Gilberto de Faria. Ele foi o mais votado, preside a sessão solene. Após a solenidade de posse, haverá a eleição do novo presidente, vice-presidente e também primeiro e segundo secretários da Câmara Municipal. Ronaldinho, vereador que vai para o seu segundo mandato, ele inicia o seu segundo mandato como vereador e é candidato à presidência da Câmara com o apoio do prefeito municipal, vice-presidente Wilson Locutor, primeiro secretário professor Jonas, segundo secretário Ronaldo Bolognese. Samuel Cunha, que retorna ao Legislativo após ter ficado de fora há 4 anos, afirmou que é candidato solo, ou seja, não tem chapa, é só ele mesmo candidato à presidência da Câmara.